Alô, 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 meus amigos do Praticamente Inofensivos, eu sou o Rodrigo Bandeira. Eu sou o Jefferson Caverna. E hoje nós estamos aqui num programa especial para comemorar os 80 anos do primeiro super-herói de todos os tempos. O famigerado, né? Superman, né? Super... tempo que chamava de super-homem, né? Mas agora é Superman, né? O pessoal não usa mais super-homem. Mas tudo bem. Mas para uma boa parte da geração sempre vai ser super-homem, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as origens, como é que o Superman foi criado, tá certo? Para quem não conhece, o Superman foi criado pelo roteirista Jerry Siegel e pelo desenhista Joe Shuster. Só que como nenhum personagem é surgido do nada, nós temos as referências. O que é que esses dois caras liam, o que é que eles faziam na época para ter criado esse grande ícone? Os famosos pulps, né? Que eram publicações baratas, que tinham esse nome pulp porque eram feitos com polpa de papel, ou seja, o resto do papel dos jornais e das revistas que as editoras vendiam. Uhum. E tinha recheados de histórias policiais, histórias de fantasia, histórias de terror, né? E onde surgiram grandes autores como Raymond Chandler, Robert Howard, né, criador do Conan, Edgar Rice Burroughs, que é o criador do Tarzan, do John Carter de Marte. E infindáveis caras aí, sabe? Gardner Fox, que depois se tornou o maior roteirista da DC, da Era de Prata, né? Então todos esses caras surgiram aí. A influência dos dois criadores do Superman foi basicamente essa, né? E só fazendo uma intervenção aqui, o Pup não era uma revistinha em quadrinho, tá? O Pup ele eram contos ou novelas que eram divididas em diversas partes que vinham com algumas ilustrações. Isso. Era um entretenimento barato, tá certo? Papel de baixa qualidade, mas que era tipo assim, tu comprava um refrigerante com troco, tu comprava um Pup. O que é muito engraçado, por exemplo, Lovecraft, né, cara? Vamos dar um exemplo aqui do Lovecraft. Que hoje é considerado um dos maiores escritores da humanidade. Um dos mais influentes, né? Pois é, surgiu nos Pulps. Robert Howard, que ainda não tem o reconhecimento que deveria ter, também nos Pulps, né? Então, a criação daquilo que a gente chama de cultura pop estava ali. Foi um dos embriões da cultura pop, né? Eu acho até que foi o principal embrião, né? É uma época que a pessoa podia fazer qualquer tipo de experimentação, né? Se publicava de tudo. De tudo, os caras lançavam uma coisa industrial, né? Pagavam pouco para os escritores, como sempre, né? E aquelas coisas saíam semanalmente e a molecada lia aquilo, que era muito barato, né? A gente tem que lembrar que era uma época da grande depressão americana. Isso. Né? Então o entretenimento tinha que ser mais barato, digamos assim. O pessoal não tinha dinheiro para poder consumir tudo. E foi nesse apanhado aí que começou que influenciou bastante os criadores do Superman. Eles se conheceram na época do que seria ensino médio. Isso. Né? E eles falam que rolou assim uma afinidade muito grande porque eles gostavam das mesmas coisas. Pois é, isso é muito importante de se dizer porque também era o embrião daquilo que hoje se chama de nerd, né? Eles eram dois caras que não eram os caras mais populares do colégio, que eram fissurados nesses personagens como o Zorro, Flash Gordon, sei lá, Tarzan, o Sombra, né? Doc Savage, que pra mim é o primeiro super-homem, né? E eles eram fissurados, então eles começaram a conversar muito a partir dessa afinidade. Né? E o Jerry Siegel, né, que ele gostava de escrever, inaugurou que hoje é muito difundido na internet, que a gente chama de fanzine, né? O fanzine, na verdade, antes da internet, né, Rodrigo? Porque o fanzine, o que era o fanzine? Como o nome diz, era uma revista de fã para fã. Você fazia seu próprio fanzine. Então ele escrevia os continhos dele lá, pedia para desenhar e tal, e ele trocava aquele mimeografado, que nem Xerox existia.
E ele trocava aquilo com caras de outros lugares que também eram fãs de Pulp. Né? Então isso meio que criou a primeira rede social, digamos assim. Né? É uma rede de conexão de quem gostava da mesma coisa. Da mesma coisa e tal. Foi que surgiu como é que é a fanbase, né? Que a gente chama, né? Então, a partir disso daí, os caras tiveram a ideia de criar um personagem para figurar nesses Pulps, né? Que é o Superman. Né? E nessa revista que o Jerry Siegel criou, que tinha ilustrações do Joe Shuster, ele fez uma história que seria, digamos assim, para mostrar que o nome Superman já estava na cabeça dele, que em tradução seria o reinado do Superman. Isso. Visualmente não tem nada do Superman que nós conhecemos hoje, mas o nome estava lá. É o Lex Luthor, né? A história era se passar num futuro aonde um cara queria dominar a humanidade. Era um cientista careca e doido. E doido queria dominar a humanidade. Queria dominar a humanidade, isso aí mesmo. Né? Então, o Lex Luthor foi criado antes do Superman. O Superman, se a gente for falar de grosso modo, sim. Né? E eles começaram a refinar isso, né? Aí, depois disso daí, eles tentaram transformar, digamos assim, esse nome Superman num herói. Pois é, aí já entra um negócio que a gente sempre conversa sobre a influência judaica, né, nos primeiros quadrinhos. E o que acontecia? É muito interessante a gente sacar que quem trabalhava com entretenimento nessa época eram basicamente os judeus. Por quê? Porque eles eram muito discriminados, não tinham acesso às chamadas profissões formais e iam acabar trabalhando com aquilo que na época era considerado um subemprego, né, aquilo que ninguém queria, que era o entretenimento. Cinema, quadrinhos. E então, o que foi que aconteceu? Se a gente for analisar mais profundamente a origem do Superman, o Superman tem uma ligação muito interessante com Moisés. A criação mitológica, né? A criação mitológica do Moisés, ou seja, o que é Moisés? Os pais de Moisés colocaram Moisés numa cesta que desceu o rio abaixo e ele foi salvo por uma princesa egípcia, né? Digamos assim. Então, como eles foram logicamente criados dentro da cultura judaica, eles meio que adaptaram isso para a origem do Superman. Nem que seja no subconsciente, né? Exatamente. Não que seja foi pensado. Não foi pensado. Né? Porque, com certeza não. Porque às vezes é mal interpretado essas interseções que a gente acaba... Não foi pensado. Eles não pensaram assim, pensar no Moisés e fazer o Superman. Não. Tava tudo ali na mente deles e saiu de uma forma, né? Lógico, é a cultura deles. Então ia sair de alguma forma. Então, se tu pensares na origem do Superman, o que é que acontece? Os pais dele estavam numa situação em que o planeta ia se destruir. Exatamente. Aí, então eles colocaram ele numa nave. Isso. E lançaram no mar, que seria o espaço. Exatamente. Onde ele chega no planeta Terra e é acolhido por um casal de fazendeiros que vão criá-lo como se fosse seu próprio filho. É um mito, é um lance muito messiânico, né? Porque o messianismo faz muito parte da cultura judaica. Né? Então, o Superman era meio que o Messias, o homem que veio do espaço para salvar o planeta. Entendeu? Então isso fica muito claro hoje pra gente. Na época, com certeza, eles não pensaram muito nisso. Até porque a questão do Superman ser o Salvador, isso daí foi construído ao longo do tempo, né? Exatamente. Porque se a gente for pegar as primeiras histórias do Superman, ele não era tão super assim. Ele não voava, né? Ele saltava até a altura de um determinado prédio. Exatamente. Ele não era tão invulnerável. Não. Tem uma história lá que uma granada deixa ele bastante ferido. Isso mesmo. E há uma outra coisa que é muito importante, que o Superman, nas primeiras histórias, ele só agia de noite. Ele era como se fosse um justiceiro. Isso. E ele era mais violento, né? Isso, ameaçava de morte. Espancava mulheres. Parece estranho, mas era. E ele tinha um componente que até o Grant Morrison enfatizou muito isso naquele livro Superdeuses, né? Que ele fala que o Superman era meio que socialista. Né? Um viés socialista. Um viés socialista porque ele sempre estava do lado do empregado, do mais pobre, contra o poderoso. Né? Isso foi sendo até suavizado com o tempo e tal, mas isso era muito forte naquele período. Só pela questão do período histórico, né? O surgimento do capitalismo e tudo. E uma outra coisa que é bastante discutida com relação ao Superman é a questão da simbologia das cores, né? Que se pegar um livro de história, ele é traduzido como se fosse o símbolo do imperialismo. Isso. Mas, na verdade, as cores que foram escolhidas é porque elas são as cores primárias. Isso, exatamente. Não foi pensado que ele seria a bandeira dos Estados Unidos. Não se tinha esse objetivo. Não, e tem uma coisa muito interessante sobre, por exemplo, a questão do uniforme do Superman. O pessoal fala assim, a cueca por cima da calça, tá?
Isso é uma coisa muito interessante. Porque de onde veio isso? Porque a referência que eles tinham de homem forte era o homem forte do circo. Isso. Você pegar uma foto daqueles caras, dos homens fortes do circo do começo do século, né? Eles usavam esse tipo de colã, esse tipo de uniforme. Então as pessoas não entendem a questão, qual é que é por cima da calça? Era porque aquilo era o uniforme do homem forte do circo. Era um símbolo de força, né? Era um símbolo de força, exatamente isso. Tanto, né, que existem muitos relatos que quando as pessoas viram a capa da primeira edição do Superman, pensavam que era um fortão de circo. E Isso. quando leram a primeira folha, que explicava a origem dele, não tem nada a ver com o fortão do circo. Exatamente isso. Até porque naquela época se fazia história de tudo, né? Isso. Só que o lance do Superman, aquele negócio que ele foi o primeiro grande super-herói. Existiam heróis antes, antes. Vários heróis. Isso. Darkseid, o Sombra, Tarzan, que foi o primeiro herói, né? Digamos assim, dos quadrinhos, né? Em 1912, saiu a primeira edição, acho que foi. Isso. Do Tarzan. Literatura, né? Literatura. E depois ele saiu como em quadrinho 1929. 29. Mais ou menos. Foi 29, por aí. Mas o nosso editor vai colocar aí. Vai colocar aí embaixo, aí vocês veem direitinho, mas ele veio primeiro, né? Então, o Superman meio que também é uma somatória. Darkseid, que era o homem perfeito, forte, intelecto superior e tal. O Tarzan, que também foi criado, não foi criado pelos pais, né? Também perdido, foi adotado pelos macacos e tal, vivendo num mundo que não era o dele, entendeu? Então, aquela somatória de todas essas coisas deu origem ao Superman, que é um personagem também de ficção científica, né, se a gente for analisar. As pessoas esquecem muito essa ligação do super-herói com a ficção científica. Tanto que durante muito tempo, como o Superman foi uma coisa completamente nova, a Action Comics 1 ela era catalogada como se fosse devido à história do Superman, como ficção científica, porque ainda não existia a categoria super-herói. Né? Porque como ele era extraterrestre, veio de outro planeta, não. Se é de outro planeta, é ficção científica. É ficção científica. Exatamente isso. Né? Na verdade, É. Só que é digamos assim, um subgênero dentro da ficção científica. Que as pessoas esquecem. Porque a maioria dos super-heróis são criados cientificamente. Você fala de Homem-Aranha, Capitão América, né? Então, ele era catalogado dessa forma. Só que foi um fenômeno, né, cara? Acho que, na época, foi o maior fenômeno de quadrinho da época que acabou forçando outras editoras a criarem as suas próprias cópias. E tem aquele lance polêmico também, né? Dos criadores que eles venderam o Superman por uma ninharia pra DC, né? É um negócio muito polêmico. O pessoal diz assim, a DC passou a perna dos criadores do Superman. Não foi tão assim, né? Eu não tô aqui pra defender mega corporação. Não me entendam mal. Até porque não é teu métier, né? Não é meu métier. Pelo que ele me conhece, sabe disso. Só que a história é a seguinte. Na época, os contratos eram feitos assim. Você criava, vendia para uma editora, correto? A editora te pagava o valor que era, na época, sei lá, $30. Foi mais ou menos isso. Eles fizeram um contrato, se eu não me engano, pelos direitos autorais foram $180. Eu acho que foi por aí. Que pra época era um dinheiro razoável, né? Era uma época da Grande Depressão, a gente tem que pensar nisso. E um valor pra desenhar, fazer a revista. Fazer a revista. Se eu não me engano, era $30 semanais, uma coisa assim. Só que eles não tinham os direitos autorais do personagem. Os direitos autorais eles venderam pelos 180. Exatamente isso. Só que isso sempre foi uma briga muito grande dos quadrinistas americanos com as grandes editoras, né? Inclusive a Lamour saiu da DC por conta disso, né? O primeiro cara a ganhar direitos autorais mesmo de quadrinho foi o Neil Adams e depois o Neil Gaiman, né? Por isso que muitos desses caras, dos pioneiros dos quadrinhos, não ficaram milionários. Alguns deles morreram na miséria. Uma boa parte. Boa parte deles morreu na miséria, mas não era que a editora fosse a vilã da coisa. Era um processo da época. Né? E na verdade, foi o que aconteceu. Essa briga, os criadores do Superman ganharem aquilo que era devido a eles, quem puxou foi o Neil Adams. Pra quem não sabe, o Neil Adams nos anos 60, ele foi o grande astro dos quadrinhos americanos nos anos 60. Um desenhista de bastante prestígio, né? O cara fazia, o que ele fazia na época era como o Alex faz hoje, o que ele fazia virava ouro, vendia, né? E aí o que foi que aconteceu? Ele pegou
e sacou que aqueles caras que ele admirava, como o Kirby, os caras, o George Shuster e tal, estavam ali na miséria, enquanto as editoras estavam ganhando milhões. Ele fala que ele foi visitar a Marvel uma vez, fazer um trabalho pra Marvel, não sei, passou por um depósito onde estavam todos os originais né? Do Kirby. Porque naquela época, o desenhista não ficava com seus originais. A editora ficava com seus originais. Né? A primeira grande campanha dele foi para devolver os originais pros artistas. Os artistas, né? E aí ele puxou essa história, pô, os caras do Superman estão na miséria. Realmente estavam muito pobres. Enquanto a editora ganhou milhões, né? O Siegel até que não foi tão ruim quanto o Shuster, né? Exatamente. Porque o Shuster, ele teve problema com a mão que ele desenhava. Isso. Talvez hoje ele deve ter desenvolvido Ler, porque ele tinha que fazer a tira de jornal, isso. Ele tinha que fazer a revista mensal. E outros personagens, Não era só o Superman. E ele era míope. E ele tava ficando praticamente cego. Uhum. O desenhista é uma merda, né? Então ele tava sem as mãos, sem os olhos. Sem os olhos. E, se eu não me engano, ele conseguiu um emprego no correio. Isso, e tem uma história muito triste com relação a isso, que ele conseguiu esse emprego no correio e teve um dia que ele teve que ir na National Comics, que é a DC, entregar uma carta. Aí quando ele subiu para entregar, algumas pessoas reconheceram, e o cara que demitiu ele chamou ele no escritório. Agora você é carteiro, e rezam as lendas, né, que ele deu um cheque de $100. É uma esmola, né? Deu uma esmola para ele de $100, sendo que o Superman faturava milhões todo mês. Exatamente. Aí o Neil Adams puxou essa briga. Pô. E a questão do Neil Adams também tá relacionado com quando eles tentaram várias vezes reaver, ganhar alguma coisa. Aí quando começou a movimentação do filme do Superman, que é com Christopher Reeve. Isso já nos anos 70. Já nos anos 70. Né? Eles sempre tentaram tratar direto com a editora. E sempre levavam revés. Aí quando saiu a mega produção, que ia ser o filme do Superman, roteiro de Mario Puzo, Gene Hackman, Marlon Brando. Efeitos especiais os melhores da época. Aí o Jerry Siegel fez uma carta e mandou para todo mundo que ele conhecia, meio de comunicação, jornal, revista, rádio, e uma dessas cartas chegou na mão do Neil Adams. Exatamente. Aí o Neil Adams leu, se compadeceu e começou a ligar para outros artistas que disse que poderia ser qualquer um deles. Isso. Passando pela mesma coisa. Como foi, né? Como foi. Aí e daí que começou a questão do que eles nem eram creditados. Então, quando foi a pré-estreia do filme, eles foram convidados, estavam na primeira fileira, e eles viram lá Superman, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. Mas isso foi uma batalha pra conseguir. Não, foi uma batalha. 1938, e o filme estreou em 78, né? 78, não foi 78? 78. Ou seja, eles só conseguiram ver o nome deles creditado como criadores do Superman 40 anos depois? Mais ou menos isso. 40 anos depois. Né? Então foi um bom tempo, foi uma boa briga. E, se eu não me engano, eles tiveram. A DC a partir daí teve que pagar $20 mil para eles. É uma mesada anual. Uma mesada anual, né? Que era uma mixaria, né? Porque Superman gerava milhões. Né? E acho que até hoje a família deles recebe. Falar do impacto, né? O impacto que o Superman teve na época. Que foi assim como, digamos assim, o Big Bang do negócio. Começou a vender milhões, começou a vender bem. E acabou gerando, digamos assim, personagens similares em outras editoras. Começaram a investir. Pô, o Superman tá dando dinheiro. Né? Então tem alguma coisa aí que a gente pode explorar. Né? Aí veio a Timely Comics, que deu a origem à Marvel, criou Namor, criou Tocha Humana. A editora do Shazam, que era... como era o nome? Charlton Comics. Não, Wiz Comics. Era Wiz Comics? Era Wiz Comics. Wiz Comics. Lançou um personagem na época. Isso aqui é bem interessante de falar, né? Porque eles pegaram e lançaram o Shazam, Capitão Marvel, como a gente conhece hoje. E foi um personagem que começou a fazer mais sucesso que o Superman. Isso gerou, digamos assim, uma certa inveja. E pela questão da grana também da National Comics, que era da DC. Chamou a atenção que começou a vender e incomodou quando ultrapassou as vendas do Superman. Ultrapassou as vendas do Superman. Isso é muito interessante porque foi o seguinte. A DC começou a processar a pequena editora por causa do personagem, que ela dizia que o personagem era uma cópia do Superman.
Né? Só que a gente olhando hoje de fora, sabe, não tem nada a ver com o Superman. As origens de poderes, o cara veio do na verdade, Mago Shazam e tal, não tinha nada. Na verdade, se tivesse super força e voasse, era a cópia do Superman. Era a cópia do Superman, né? E eles meteram um processo contra essa editora, e a editora não tinha tanta grana pra encarar a National Comics, que já era uma potência, né? Era a maior editora de quadrinhos. Isso, que vale ressaltar, né? Que ela era um grande conglomerado. O quadrinho era uma divisão. Era uma divisão. Da editora que publicava de tudo. Não, e ela teve origem da máfia, né? Aquele negócio que a gente pegou esse livro aqui, né? Os Homens do Amanhã. Né? Gerard Jones, que tá queimadão, né? Pedófilo. Ele pegou e conta aqui a história do nascimento da DC. E ele fala justamente desse lado meio podre, né? Que eles lavavam dinheiro do Luke Luciano, que era um mafioso muito famoso na época, que era, digamos assim, o concorrente do Al Capone. Traficavam álcool junto com papel. Junto com papel. O papel ia junto com álcool, né? Naquela época era lei seca. Lei seca. Então, chegaram a lançar até um quadrinho em homenagem a Luke Luciano. Ou seja, as origens da DC não são as coisas mais limpas do mundo, né? Se a gente for parar pra analisar. E, utilizando esse mecanismo mafioso deles, eles processaram a editora, ganharam. A editora teve que parar de publicar o personagem. Só que eles viram o seguinte, pô, o personagem é forte, né? Forte. Compraram o personagem da editora. Uma minaria que acho que deve ter sido uma porcaria na época, né? Usaram a tática da Globo, né? Deixaram na geladeira. Deixaram na geladeira um tempo. Tanto que o personagem até hoje não voltou a ter a mesma popularidade da época. Bora ver agora depois do filme, né? Eu acho meio difícil também, mas tudo bem. Eu espero que o filme dê certo. Parece que vai dar certo. Mas é pra gente sacar o seguinte, que a origem dos quadrinhos americanos não foi as coisas mais limpas do mundo, né? Teve muita... lavavam dinheiro direto e tudo. Foi nesse boom aí de lavagem de dinheiro, de tráfico, de não sei o que, de crescimento dos quadrinhos, que as outras editoras começaram a investir nos seus super-heróis também. Né? E criou-se o gênero, criou-se o gênero super-herói. Né? Isso que a gente conhece tudo hoje veio de lá. Apesar do Superman passou por milhares de reformulações. Né? Uma coisa interessante de se dizer, eu lembrei agora. Quando o Superman fizer 100 anos, vai ser quando mesmo? Em 2039, né? 2039, né? Vai fazer 100 anos. Ele vai cair no domínio público. Como já aconteceu com o Tarzan, outros personagens aí, segundo a lei, né, de direitos autorais, ele cai no domínio público. Só que a DC é esperta. O Superman que vai cair no domínio público não é o Superman que a gente conhece. É o Superman que saltava... Que não tinha raio dos olhos. Que eles usaram, né? Que eles usaram muitas das vezes como subterfúgio para a família não ganhar, para eles não ganharem os direitos. Exatamente. Que o Superman que eles estavam reivindicando direito não é o Superman que eles tinham criado. Exatamente isso. Para vocês verem como a DC é mafiosinha, né? E com relação à questão dos direitos, se você nunca parou para pensar por que o filme do Zack Snyder não tem o nome Superman, esse Homem de Aço, é porque estava na época do julgamento e eles não poderiam usar Superman. Isso. Por isso que foi Homem de Aço. Estava suspenso, né? Estava suspenso o uso de Superman. Então, são coisas muito interessantes em relação à criação do mundo dos super-heróis. Né? E aí, depois daí, o Superman, além de ser quadrinho, ele ganhou série no cinema. Né? Série no cinema. De matinê, né? Que era uma semana um episódio, outra semana outra e tal. Ganhou animações, aquela Max Fleischer, né? Estúdio, que pra mim aquilo é uma obra de arte. É lindo. Ganhou, e é fácil encontrar no YouTube. Muito fácil. Até os DVDs também não são muito difíceis de encontrar. Se vocês, passa por cima de qualquer animação moderna do Superman. Ninguém conseguiu fazer algo melhor. E outra coisa, né? Quando o Bruce Timm foi fazer o Batman, a série animada, que é também um grande desenho, ele falou que a minha referência é o Superman do estúdio Fleischer. Exatamente. E programa de rádio, né? O programa de rádio do Superman era o mais ouvido, né? More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Superman. Sim, e uma outra coisa que é muito interessante. Hoje em dia, se tem muito aquela visão do povo que gosta de quadrinho, do povo nerd, dizendo assim, porque quadrinho muda por causa do filme. Isso. Né? O filme faz sucesso, aí o que tá no filme tem que estar no quadrinho. Olha só, o programa de rádio do Superman
ele era tão famoso que olha só o que surgiu no programa de rádio que não tinha na HQ. Jimmy Olsen apareceu no programa de rádio. O nome do editor do jornal, como é o nome dele? Apareceu no programa de rádio, foi incorporado no quadrinho. A Kryptonita foi criada no rádio e foi incorporada no quadrinho. Pois é, e hoje em dia as pessoas têm essa coisa dogmática com filmes, com quadrinhos. Porque tem que ser idêntico, tem que ser igual. As coisas nunca foram assim. Porque sem essas liberdades de adaptação, muitas dessas coisas que a gente gosta hoje não existiriam. Não surgiu no quadrinho. Pois é, não existiriam, porque é aquele negócio de uma mídia conversando com a outra, né? Uhum. Vamos lá, não funciona aqui no rádio. O rádio tem que ter outros personagens, só esses aqui não vão funcionar. Porque no início, né, as HQs do Superman, ele era praticamente um lobo solitário. Isso. Só que na rádio, como é que tu vai fazer um programa de rádio se ele não conversa com ninguém? Exatamente. Aí tiveram que ter alguém pra ele conversar, que era o Jimmy Olsen. E o Jimmy Olsen. Né? Criaram, na verdade, toda aquela questão ali do ambiente dele. De trabalho, né? Foi criado Foi criado ali, porque os quadrinhos que você pegar, né, os primeiros quadrinhos do Superman, são coisas muito primárias, muito simples. Eu costumo até dizer que acho que nem funcionam mais hoje em dia. Né, para uma nova geração. Acho que para nossa já não funcionava, né? A gente achava meio bobo, né? Quando via um negócio assim meio rasteiro. Uhum. Né? Falta alma. O Superman não tinha uma alma, né? Isso foi sendo criado através dessas mídias, do cinema, do programa de rádio, da animação, né? Uhum. E se tornou um personagem, se tornou icônico, né? Durante a Segunda Guerra Mundial foi o pico de venda, né, do Superman, né? Com certeza. Foi quando mais vendeu. Pois é, galera. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte desses 80 anos de história do Superman. Isso aí. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha com seus amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos. Pois é, a gente aceita crítica também, xingamento. Pode encher os comentários pode aí. Xingar que a gente escuta também. Tá certo? E fica aguardando o próximo programa. Até mais.